eu decidi já falar de um tema muito legal, de um tema muito profundo, porque eu tenho observado o quanto as pessoas sofrem por conta desse tipo de dor, quando as pessoas sofrem por conta desse tipo de, sabe, de angústia que elas causam dentro de si, que é o tema de hoje, como reconhecer as nossas falhas sem sofrer. Só que é impossível, né? Impossível eu falar desse tema sem explicar para vocês o passo a passo dele, explicar o que está por trás dessa dor emocional quando nós não reconhecemos o que nós sentimos, quando nós não reconhecemos o que nós estamos vivendo, quando nós não reconhecemos o nosso campo emocional. Então, papel e caneta na mão. Por trás desta frase, né? Ou, digamos que desta pergunta, né? Como que eu vou fazer para reconhecer as minhas falhas sem ficar sofrendo? Por trás dessa pergunta, dessa busca, existe um sentimento que comanda os nossos comportamentos. O que acontece? Nós não gostamos de errar. É do ser humano. O ser humano não gosta de errar, o ser humano não gosta de fazer de novo alguma coisa que ele já fez. Ele não gosta de ser chamado a atenção, porque a nossa criança errou, porque a nossa criança foi chamada a atenção, porque a nossa criança sofreu. Então, nós, seres adultos, não gostamos de passar por isso de novo, certo? Na nossa fase adulta agora, a gente não gosta de passar por isso de novo. Só que passamos. E como que vamos passar por isso de uma forma mais leve? Como é que vamos passar por isso de uma forma mais, digamos que construtiva, onde nós podemos crescer? Então, pensando nesse tema de como reconhecer as minhas falhas e não ficar sofrendo. E como, na verdade, admiti-las, né? Porque é muito do ego do ser humano, né? A gente erra e é duro admitir que a gente errou. Descubra o que está por trás. E o que está por trás é a insatisfação. Existe um sentimento que ele é ativado para fazer com que a gente sofra quando nós falhamos. Para fazer com que a gente sofra, inclusive quando alguém nos diz que nós falhamos. E esse sentimento da insatisfação, ele existe dentro de nós por algum motivo. Ele existe, ele está plantado dentro de nós por algum motivo. E eu anotei várias coisas aqui para vocês. E eu vou trazer para vocês fazerem, sabe? Façam anotações. Coloca agora no papel o que fizer sentido para você. Já traz para o seu coração para gerar mudança. Agora, aquilo que não fizer sentido, coloca no mural, não precisa jogar fora. Mas vai juntando as peças, porque até o final deste vídeo agora você vai compreender tudo que eu estou dizendo. Existe uma frase que diz assim: há quem se considere perfeito, porém, isso é porque exige menos de si e mais dos outros. Quando nós erramos e não gostamos que erramos, somos chamados a atenção, nós sentimos algo muito forte dentro do coração referente a outra pessoa. E por mais que esse sentimento é sobre a outra pessoa, ai, que raiva, porque o fulano, porque o ciclano, sabe aqueles babados que acontecem dentro de nós, né? Acho que só acontece dentro de mim, acho que você não, para tudo. Pois é, esse babado que acontece dentro de nós, esse incômodo emocional, ele acontece porque a nossa criança, que levou aquele susto quando o pai e a mãe chamou a atenção, que levou aquele susto quando o pai e a mãe deu aquela baita bronca, essa criança lá volta à tona. E a criança, ela não quer falhar. Sabe por que ela não quer falhar? Porque ela só quer uma coisa do pai e da mãe. Ela quer atenção e amor. E quando ela falha, ela deixa de receber o amor. Ela recebe atenção, mas é uma atenção disfuncional. Mas ela não recebe amor. Na cabecinha dela. O pai e a mãe estão chamando atenção por amor, mas na cabeça da criança ela não está trazendo aquela mensagem como amor, ela está recebendo aquilo como rejeição. E ela começa a guardar
pequenas sementinhas dentro de si sobre a insatisfação. Pequenas partes dessas memórias do passado como a insatisfação. E quando eu disse assim, a pessoa que é viciada na insatisfação, ela se julga ser perfeita e julga a não perfeição dos outros. Ela reclama da não perfeição dos outros. Mas agora eu quero que você se atente a entender o que é esse sentimento de insatisfação e como a gente vai mudar isso para a gente poder reconhecer quando estamos falhando e não sofrer, não ficar sofrendo com isso o tempo todo, ok? Então, existem duas formas de reconhecer o sentimento de insatisfação. A primeira forma é entender que o sentimento de insatisfação, ele não necessariamente é um sentimento negativo. Ele não necessariamente é um sentimento negativo. Ele é também um sentimento positivo. Por exemplo, uma pessoa, um pintor, né? Um pintor que ele está pintando um belo de um quadro. Ele está lá pintando aquele quadro. E ele olha para aquele quadro, ele está lá pintando aquele quadro, ele olha para aquele quadro e fala assim, nossa, mas não tá legal, né? Não tá legal, não tá bonito ainda. Esse tipo de insatisfação é chamado de insatisfação positiva. É uma insatisfação onde a pessoa busca uma nova atitude, um novo caminhar. E aí, conforme ela vai se redescobrindo naquilo que ela está fazendo, ela começa a ter novos resultados. Então, esse sentimento de insatisfação é chamado de emoção positiva. Ele costuma nos blindar com uma motivação. Poxa, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. E essa insatisfação, ela gera uma energia dentro de nós de perseverança, sabe? Eu consigo fazer melhor, eu consigo atingir um caminho melhor. Então, hoje, eu te desafio a você fazer essa análise. Onde você está? Você está numa insatisfação de emoção positiva ou você está numa insatisfação viciosa, tóxica, ok? Essa emoção positiva, como aquele pintor que está ali pintando aquele quadro, fazendo aquela arte, ele fala, não tá bom ainda, pode ficar melhor. E ele vai aprimorando a sua arte, ele vai melhorando a sua arte. Esse movimento, ele é promovido porque a pessoa, ela vai se levando a uma busca de solução o tempo todo. E quando ela vai se levando a uma busca de solução, ela está sempre tendo atitudes que geram melhoria constante. Certo? Agora, por outro lado, nós temos a insatisfação crônica, né? Que eu chamo é uma insatisfação tóxica. E a insatisfação crônica, olha a diferença, tá? Eu quero que você pense lá no pintor que está aprimorando a sua obra. E ele não está satisfeito com a sua obra porque ele quer que ela fique mais bonita. Mas agora eu vou para o outro lado da história. Agora tem uma pessoa que ela está trabalhando. Ela está fazendo seu trabalho, ela tem uma função, ela está fazendo seu trabalho. E ela está o tempo todo fazendo o seu melhor, ela está o tempo todo buscando fazer o seu melhor, mas é uma pessoa que está o tempo todo buscando a aprovação dos outros. Ela sempre busca a aprovação dos outros. Ela, por mais que ela faz, e por mais que ela faz o melhor, porque ela sabe que ela faz o melhor, mas é uma pessoa viciada no 9. Ela nunca consegue se dar 10. Ela está sempre se dando 9. E por mais que essa pessoa receba 10 da galera à sua volta, ela também identifica que o 10 que eles estão dizendo não é muito sincero, não. Eu acho que eles estão me enrolando aí. Eu acho que eles estão querendo me dar um 9, eles estão dizendo que eu sou 10. Então, ela tá o tempo todo, né? De maneira constante, ela fala para si mesma que ela poderia ter feito melhor, que não ficou bom. E essa pessoa, ela não é só assim com ela é assim com os outros também. Então, ela acaba tendo dentro de si uma voz crítica. Uma pessoa faz algo e aquilo que aquela pessoa faz não tá certo, não tá bom. Aquilo que aquela pessoa faz poderia ter sido feito de forma diferente. Ela autoafirma para si mesma que se ela fizesse, ela faria melhor. Que se ela fizesse, ela seria mais bem feito. Por quê? Porque ela vai dar um jeito de ter controle. Uma pessoa viciada na insatisfação crônica, ela quer ter controle sobre como as pessoas fazem aquilo que tem de fazer, certo? Mas ela não quer ter controle porque ela quer fazer. Ela quer ter controle porque ela identifica dentro de si que as coisas só dão certo quando são perfeitas. Então, ela tem muitas dores emocionais quando as coisas precisam mudar. Quando precisa ter mudança,
mudança em planos, mudanças em projeto, mudança de vida. Quando as coisas vão mal, por exemplo, receber uma notícia ruim na saúde, receber uma notícia ruim de um amigo, receber uma notícia ruim financeira, aí o perfeccionista crônico, essa pessoa da insatisfação crônica, ela perde completamente a sua inteligência emocional. E quando ela perde a sua inteligência emocional, como é que ela mantém o ciclo do vício, de continuar se sentindo insatisfeita? Ela costuma falar mal. Aí ela fala mal do fulano para o ciclano, do ciclano para o fulano. E hoje ela fala mal dessa pessoa para essa, e amanhã ela vai falar mal dessa pessoa para outra. Entende que é um ciclo vicioso? Mas essa pessoa não é que ela tem algo contra os outros. Ela tem uma insatisfação crônica dentro de si. Ela tem uma dor emocional dentro de si. E o que faz essa pessoa ter uma dor emocional dentro de si? E de onde vem essa insatisfação crônica? Essa insatisfação crônica, ela vem lá da infância dessa criança. Lá mesmo, lá da infância dessa criança, ok? Deixa eu até pegar aqui que eu anotei. Ó, a origem dessa insatisfação crônica, desse vício de exigência dessa pessoa. O perfeccionismo acaba sendo a raiz da dor da família. Aqui. Não é a Diana que está dizendo, ok? É a ciência que está dizendo. A verdade é que, como a maior parte das características da pessoa que é insatisfeita, o perfeccionismo tem a raiz na sua família. E como é a sua família? Então, pensa nessa criança, que agora é adulta, e sofre com uma insatisfação crônica, que sempre se dá 9, que nunca tá bom, e que os outros também, o que os outros fazem, ela sempre critica, ela fala mal, ela fofoca, ela tem, assim, uma perturbação sobre por que as coisas não são do jeito que deveriam ser, por que as coisas não são do jeito que eu faço, um exemplo, certo? Então, o perfeccionismo tem sua raiz na família. Em especial, nos primeiros anos de vida, essa pessoa viveu ou com, vai vendo se faz sentido para você, vai pensando na sua infância. Ela viveu ou com pais autoritários, pais exigentes, pais críticos, pais difíceis de agradar ou pais extremamente imprevisíveis e enrolados. O que são pais imprevisíveis e enrolados? Pais que não mostravam uma certeza de um futuro com prosperidade, com qualidade para essa criança. Então, pais que tinham problemas com dívidas, pais que faziam coisas erradas, criança que morou em muitos lares, porque às vezes os pais, sei lá, não pagavam aluguel e ficavam mudando, ou ficavam devendo da cidade e mudavam de cidade. Enfim, toda essa falta de segurança que a criança sentia por parte dos pais gerou dentro dela uma obsessão pelo agora as coisas têm que ser tudo certo. Ou então é por dois caminhos. As coisas têm que ser tudo certo, porque aí eu recebo a atenção deles, porque eles são exigentes, e aí eu sou amada. Ou as coisas têm que ser tudo certo, porque eu não quero ser igual a eles, e eu não sendo igual a eles, eu me amo. Entende? Tudo, gente, tudo é ligado à nossa identidade. Isso está dentro de nós. Imagina que isso está comandando a sua vida. E quando você falha, que é o tema de hoje, né? Como falhar e não ficar sofrendo com essa falha, reconhecer a nossa falha e não sofrer mais com ela. Mas antes de eu reconhecer a minha falha e não sofrer com ela, eu preciso entender quais são as minhas memórias, o que está me desvinculando da minha verdadeira identidade, o que me desassocia do meu eu ser. O que me tira da Diana verdadeira? O que faz com que eu não consiga enxergar quem eu sou? O que faz com que eu não consiga enxergar o poder que eu tenho? Às vezes as pessoas até veem, mas por que fica esse sentimento de tirei 9, tirei 9? Faz sentido? Então, as pessoas que dizem coisas como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês da infância. Como, né, que um pai e uma mãe conseguem colocar essas marcas de exigência, fazendo com que esse adulto ele se torne extremamente viciado na insatisfação crônica. Por exemplo, quando o pai dizia assim, ó, se você se comportar lá na casa do fulano, quando você chegar em casa, eu te dou um sorvete.
Ou nós vamos no shopping, mas se você não pedir para ir em nenhum brinquedo, se você se comportar bonitinho, depois o pai te dá um brinquedo, te dá um presente. Ou, olha, se esse ano você tirar notas excelentes na escola, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. Então, pais que sempre fizeram troca do prêmio pela perfeição. Troca, dava o prêmio pela assertividade. E o que faz esses pais agirem dessa forma, né? Eu já cheguei a fazer isso, hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência, eu não faço mais isso. Aquilo que as minhas filhas recebem por honra, é por merecimento, é pelo que elas têm. Mas o que faz os pais agirem dessa forma? Falta de conhecimento, ato de desespero, né? Ato de desespero é aquela coisa assim, se você fizer isso e fizer bem feito, você ganha um pirulito, né? Por exemplo, aqui, os pais são incapazes. O que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter validado essa criança. Falado para eles: olha, você vai receber isso de presente porque você realmente é merecedor, porque você é uma pessoa que merece, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que se dedica, então você realmente merece, por simples merecimento. Então, os pais, eles são incapazes de validar e de aprovar a conduta desses filhos, e por ser incapazes de validar e de aprovar a conduta desses filhos, o que acontece? Essas crianças, agora adultas, são viciadas em ser insatisfeitos crônicos. E a insatisfação crônica é uma busca pela perfeição que é extremamente ilusória. É uma perfeição que não existe, porque o único perfeito pisou na terra e está na glória. Ele é dono do céu e da terra, dono de tudo. Ele foi o único e será o único eternamente. Amém. Que foi Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança. Nós não somos Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança do perfeito. Mas nós não somos perfeitos, porque nós temos pecado, nós temos falhas, nós temos heranças que nós carregamos da nossa infância, da nossa vida. Então, Diana, como é que eu saio dessa dor, né? Como é que eu resolvo esse problema? Primeiro passo, identifica onde você está. Você tem uma insatisfação dentro de você, que é uma emoção positiva, como aquele pintor que está insatisfeito porque pode melhorar, porque pode crescer, porque dá para ser melhor, como eu sempre digo, dá para ser melhor. Dá para ser melhor. Ou você tem uma insatisfação crônica do fez tudo, fez o máximo, fez o melhor, fez das tripas coração, como diz a minha mãe, e tirou 90 e ainda não tá bom? Igual o filho, quando vem e apresenta a nota da prova, tirou um super 7. E o pai fala assim: 7, filho? Por que você tirou 7? A pergunta é diferente, deveria ser diferente. Filho, como é que foi essa matéria para você? O que você aprendeu com essa matéria? Como que foi a experiência para você? Porque às vezes, para aquele filho, 7, para ele é um 10. Porque ele não compreendeu a matéria ainda, ele não entendeu a matéria, ele poderia ter sequer tirado um 5, mas ele se esforçou tanto que ele conseguiu tirar um 7. Ele não foi 10, mas ele foi 7. E 7 é muito mais do que zero, né? Muito, 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 muito mais do que zero. Gente, a insatisfação ocasional, ela é positiva, sabe? A insatisfação que acontece em momentos, por exemplo, você vai dar uma festa, você quer tudo lindo, tudo arrumado, você vai receber suas visitas, você vai receber seus convidados, você tem aquela coisa, enquanto você está arrumando, enquanto as coisas não estão no lugar do jeito que você deseja, você está insatisfeita. A partir do momento que tudo se organiza, aí, ótimo. Então, essa é a insatisfação ocasional, essa tá ok. Agora, a insatisfação crônica, ela conduz cada um de nós ao perfeccionismo. E o perfeccionismo faz com que você esteja insatisfeito consigo mesmo e faz com que você seja viciado em cobrar os outros, viciado em criticar os outros, viciado em falar mal dos outros. E isso, gente, isso é tão sério. No mundo mental, no mundo emocional e no mundo espiritual, você está abrindo muitas brechas. Vou falar realmente desse mundo que é o mundo que... Vou falar realmente desse mundo que é o mundo que mais nos marca profundamente. O mundo espiritual, uma pessoa que tem vício de ficar fazendo fofoca, de ficar falando mal dos outros, e na frente dessa pessoa, tratá-la bem, ela até fica bem com aquela pessoa, mas espiritualmente não há engano. É aberto muitas janelas espirituais sobre a vida dessa pessoa de conflitos.
Então, ela cria um campo sobre a vida dela onde ela acaba atraindo falta de prosperidade. Porque a falta de prosperidade, ela começa com conflitos. Então, hoje, eu quero levar você a reconheça as suas falhas sem sofrer. Não tem nada de errado em você errar. Você é um ser humano. Se o nosso próprio Criador nos disse que nós pecaríamos, que nós erraríamos e que nós precisaríamos nos perdoar e perdoar aos outros, e o perdão sobre os outros é 70 vezes 7, ele nem diz para a gente perdoar uma vez, ele fala para a gente perdoar diariamente, 70 vezes 7. Quando você falha e você se incomoda, por exemplo, você errou e alguém te chamou a atenção, isso te gera um incômodo, isso fala mais de você do que o outro está te dizendo. Dentro de você, esse incômodo está dizendo assim: nossa, o outro não é grato por mim, o outro não me elogia, não vê tudo de bom que eu fiz, só olha essa falha. E sabe o que significa tudo isso que você pensou? Significa que você está num campo de insegurança. Você sente uma pessoa insegura. Agora, se uma pessoa te cobra de uma falha e você para e pensa e fala assim: será que faz sentido? O que eu posso melhorar? Ou então, será que eu expliquei direito para essa pessoa? Como é que eu posso fazer? É como com os filhos, né? Quando a gente vai chamar a atenção dos filhos, como é que a gente pode fazer isso de uma forma que eles entendam e gerem mudança na vida deles? Ou será que eu vou fazer isso de uma forma que eles fiquem com raiva e virem as costas? Se nos incomoda, porque quando nossos pais chamavam a nossa atenção, nos incomodava. Então, qual é o maior vacilo de ser humano? É que quando ele falha, ele tem dois comportamentos. Ou ele esconde a falha, quando ele falha e tem consciência que falhou, ou ele esconde a falha, ou ele critica para que a falha do outro seja maior do que a dele. E aí me fala, onde que está a solução? Agora eu vou te dar a chave da virada e no final dessa live nós vamos fazer um teste. Olha que legal, vou fazer um teste com você para você identificar se você é perfeccionista ou não e como fazer para mudar isso. Mas agora eu vou te dar a grande chave, como mudar tudo isso. O perfeccionista, a pessoa que está sempre insatisfeita, está sempre se dando 9, o que está ocupando espaço é a energia negativa, é a energia de escassez. Por isso, ele está sempre buscando acertar. E uma pessoa que está sempre buscando acertar de forma tóxica, ela está sempre sofrendo de escassez. Ou ela é escassa em amigos, ou ela é escassa financeiramente, ela é escassa na saúde, ou ela é escassa no conhecimento, ela é escassa de alguma forma, ela é limitada. Como é que eu abro mão de toda essa dor e coloco algo incrível que, em vez da escassez que chega só para secar tudo, como eu consigo colocar sementes que vai fazer com que as coisas brotem? Em vez de você plantar crítica e buscar perfeição, você pode plantar gratidão. Diana, como reconhecer as minhas falhas sem sofrer? Reconheça que o outro está te ajudando a crescer. Reconheça que se alguém te disse algo, você pode analisar, verificar se faz sentido e se fizer, seja grato. Agradeça. Agradeça. Realmente agradeça. Há muitos anos atrás, acho que uns 10 anos, não, uns 11 anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma crítica. Mas foi a crítica que mudou a minha vida para muito melhor. Óbvio que quando eu recebi ela, eu não recebi ela tão feliz, né? Eu me lembro que teve uma pessoa que eu realmente admirava muito, uma pessoa que ela era uma das minhas líderes, e eu na época tinha me formado em coach, e ela foi assistir uma das minhas ministrações, das minhas palestras, e eu estava ministrando essa palestra, era um mini treinamento, digamos assim, né?
Eu ainda não tinha feito a minha formação de palestrantes, eu ainda não era uma profissional naquilo. Eu estava ministrando porque pediram para eu suprir uma vaga que tinha surgido, mas não era nem o meu desejo. Eu não queria palestrar, não queria falar em público. Jamais, há 11 anos atrás, eu falaria aqui, olhando para essa câmera, para pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nem sei quem são. Não era meu objetivo era só atender coletivo individual. Mas surgiu a oportunidade, né? E eu acredito que oportunidades lucrativas surgem no nosso instante todo ao redor. Eu fui lá e abracei. E eu me lembro que ela foi assistir a minha palestra, ela foi assistir para poder me ajudar mesmo, eu crescer, me desenvolver. E óbvio, né? Aquela pessoa olhando ali para você. Eu fiquei extremamente nervosa. Eu morria de vergonha. Eu era a pessoa mais tímida da face da Terra. Você consegue imaginar? Eu extremamente tímida. Eu gaguejava. Foi o ó. Foi o ó. Depois de 2 dias dessa palestra, ela me chamou em reunião. E na frente de mais uma pessoa, né, que era um outro líder meu, ela começou a ler uma lista de coisas para mim, de coisas que eu tinha feito errado naquela palestra, naquela ministração de 11 anos atrás. E ela citou algumas coisas que mexeu com a minha estrutura daquela época, né? Eu me lembro que eu tinha meu carro naquela época, 11 anos atrás, era um Uno Mille. Ok, nada de errado quem tem um Uno. Mas há 10 anos atrás era um Uno. Hoje meu carro não é mais esse, mas era um Uno Mille. E ela falou assim, Diana, na plateia, eu até entendi, hoje eu entendo o que ela disse. Ela falou, Diana, na plateia tem pessoas que não dirigem um Uno. Aliás, praticamente nenhuma. Eu me lembro dessa fala dela. Praticamente nenhuma tem um Uno. Só você. Você não pode falar como alguém que tem um Uno. Você tem que falar como alguém acima. E aí eu fiquei naquela, ouvindo aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou falar como alguém que tem acima de um Uno? Se eu, na época, nunca tinha tido um carro melhor do que aquilo, eu não... Mas eu fui recebendo. E aí ela falou algumas coisas que me feriam muito emocionalmente, porque ela foi muito ríspida em tudo que ela falou. E eu me lembro que eu saí da reunião, eu acho que eu chorei umas 4 horas, mas, né, nem de lágrima vive o ser humano, né? Conversei com meu esposo e eu falei assim para ele, eu falei, ela tem razão. Eu consigo ser melhor. E se ela tá falando, e ela é muito melhor do que eu no que ela faz, tem algum sentido. E eu comecei a me observar, e eu me lembro que na minha próxima palestra eu pedi pro meu esposo ir assistir, ainda era em São Paulo, não era palestra, era mini grupos que eu ministrava de coach. Eu pedi pro meu esposo ir, eu falei, amor, você anota tudo que você achou que foi bom, que não foi bom, e aí quando terminar a gente vai estudar. Isso há 11 anos atrás, gente, começo da minha carreira. E assim foi. E exatamente porque eu ouvi tudo aquilo, que eu reconheci onde ela tinha razão, o que fazia sentido e o que não fazia sentido. Foi exatamente por isso que eu continuei. Agora, eu poderia ter recebido aquela crítica, eu poderia ter recebido aquela acusação, porque, gente, não foi uma simples crítica. Foi uma reunião e eu estava ali, eu e mais 2 pessoas, a outra pessoa estava ouvindo o que ela estava dizendo. Eu poderia ter recebido aquilo e ter ficado com ódio deles. Falar, também não vou mais trabalhar aqui, também não vou mais fazer isso, eu nem queria ministrar essa palestra, por que vocês me colocaram? Eu poderia ter virado as costas para tudo aquilo, eu poderia, sei lá o que eu poderia ter feito várias coisas, mas não. Eu chorei, coloquei para fora minha dor, não falei nada, recebi o feedback e pedi ajuda. Gê, você pode assistir. E, óbvio, o Genival foi assistir a minha palestra, ele falou que fazia sentido muitas coisas, ele falou que eu demonstrava insegurança, e ali eu comecei a me lapidar, porque eu era um diamante bruto que precisava ser lapidado. E ela só não soube como falar, mas ela me ajudou a me dar a busca por uma ferramenta. E aí, quando eu reconheci onde eu estava falhando, as coisas começaram a mudar. E hoje eu consigo ensinar as pessoas. Óbvio que eu não falo da mesma forma, porque hoje eu, analisando os fatos, eu sei que ela era uma pessoa que tinha um vício de insatisfação crônica. Então ela era insatisfeita com a forma com que ela era e ela ia ser insatisfeita com as outras pessoas também, certo? Então tá tudo bem. Hoje, quando eu olho para as pessoas, o que eu falo para os meus alunos é continua. Se cansar, descansa, mas só não desista, continua. Óbvio que a gente nunca vai acertar sempre com as pessoas, você nunca vai acertar sempre com as pessoas, você nunca vai acertar sempre no seu trabalho, você nunca vai acertar sempre com seus filhos, mas o que você tem é que continuar.
Porque entre tantas as vezes vai chegar uma hora que a gente acerta o jogo. Uma hora vai dar certo. O que não pode desistir. Faz sentido, gente? Tô abrindo meu coração aqui de uma história para vocês entenderem. Gente, vamos para o teste de perfeccionismo? Vamos lá. Perfeccionista? Eu? Será? Topa um teste para esse perfeccionismo? Então vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas e você vai responder sim ou não. Conforme você for respondendo sim ou não, você vai anotando quantos sims e quantos nãos. E depois eu vou ler o que significa cada um deles, ok? Primeira pergunta. Quando você começa algo, você fica preocupado? Quantos erros ou se vai cometer erros? Sim ou não? Não vale mais ou menos, gente, é sim ou não. Ok. Segunda pergunta. Você tem metas muito altas e muito difíceis de ser alcançadas? Sim ou não? Como, por exemplo, coisas loucas, assim, que você fala, é quase impossível, mas eu tenho essas metas, um exemplo. 3. Você tenta evitar qualquer situação, a qualquer custo, a desaprovação dos outros. O que é evitar a desaprovação? Você tenta evitar a qualquer custo que as pessoas te critiquem se autodefendendo? Sempre, ó, pera lá. Sim ou não? 4. 5. 5. Você sente que mesmo fazendo as coisas da melhor forma, sabe, aquilo que você está fazendo com todo o nível da sua dedicação, não é suficiente para as pessoas à sua volta? Sim ou não? Se você comete um erro, 6. Se você comete um erro, você sente que você foi culpado e estragou tudo? Que foi sua culpa? Sim ou não? 7. Você sabe que tipo de pessoa deveria de ser, né? Você se conhece. Mas você sente que não vai conseguir continuar a sua vida sendo do jeito que você é? Sim ou não? 8. 8. Agora isso é forte, hein? Quando criança, mesmo quando você fazia as coisas bem feitas, quando criança, mesmo quando você fazia as coisas bem feitas, você sentia que você não agradava aos seus pais ou que eles não estavam lá para te aplaudir? Sim ou não? Nove. Quando criança, agora é um pouco diferente. Quando criança, mesmo que você fizesse as coisas erradas, mesmo que você fizesse as coisas erradas, os seus pais estavam sempre te aplaudindo e nunca te chamavam atenção? Sim ou não? No 10, 10. Quando você alcança uma meta, você celebra muito, fica muito feliz ou não? Se você ficar médio, é não. Se você ficar muito feliz, é sim. Ok? 11. Você se sente muito culpado ou culpada, envergonhado ou envergonhada se não fizer as coisas perfeitamente, se alguém te chamar a atenção? Sim ou não? Ok, agora vamos pro compreender disso.
E aí, galera, responde aí. Vocês colocaram mais sim ou mais não? Resumo do teste que a gente fez. Se em mais de 3 perguntas você colocou sim como resposta, então você é uma pessoa com nível de perfeccionismo. Porém, hoje você pode sair das garras do perfeccionismo para entrar na excelência. Responda sinceramente essas 2 perguntas. Responda para você. Com quais dessas características que a Diana perguntou que você se identificou? Você percebeu que essas coisas que a Diana citou, que eu citei, vêm se repetindo em várias áreas da sua vida? Percebeu? Agora, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu saio? Se você respondeu mais que 3 sim, você já tem um nível de perfeccionismo. Se você respondeu mais que 3 sim, já está no nível de perfeccionismo. E aqui ela está trazendo para você clareza, dizendo que isso está acontecendo em várias áreas da sua vida. Ou seja, escravidão, escravidão, escravidão. Então hoje eu vou te entregar uma chave. Pega essa chave, recebe essa chave para você. E a chave se chama identidade. Eu trouxe essa chave para o meu coração. Quando eu coloquei ela no meu coração, eu compreendi que independente de se eu vou acertar, independente se eu sei tudo ou se eu não sei, eu sou capaz. Independente se todo mundo vai me amar, se todo mundo vai me receber bem ou não, eu sou merecedora. Essa chave que veio para o meu coração, ela provou para mim que independente do que dizem, o que realmente vale é o olhar de Deus sobre a minha vida. E se Ele, que é Deus, me deu vida, eu sou grata. E que independente de como está a minha situação hoje, eu não sou como eu estou, eu sou quem eu desejo ser. Quando eu trouxe essa chave para o meu coração e eu entendi que se isso não deu certo, eu faço de novo e diferente. Que se alguém não está entendendo o que eu estou pedindo e está fazendo errado, eu vou lá e eu explico de novo. Quando eu trouxe essa chave para o meu coração, eu entendi que eu tinha que me libertar e desistir de vícios emocionais, e não de pessoas, e não de projetos, e não da família. Quando eu trouxe essa chave no meu coração, chamado hoje, eu sei quem eu sou, a chave do me conhecer. Quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a entender quem era a Diana, tudo começou a se transformar na minha vida. Pessoa do meu coração que está do outro lado. Até quando você vai ser escravo da perfeição? Até quando você vai perder o seu tempo conectando energia negativa, falando mal das coisas, das pessoas, das situações, falando mal de você, se blasfemando? Às vezes as pessoas se olham no espelho e elas não gostam do próprio peso, elas acham que estão acima do peso ou abaixo do peso e elas falam mal de si. Mal elas sabem que elas estão ocupando com aquele peso um vazio emocional. Quando eu comecei a me conhecer, eu entendi que o único ser humano que poderia preencher verdadeiramente o meu coração era a Diana se amando. Uma Diana conectada com Deus. Uma Diana que a partir daquele dia que nascesse, ela iria levantar para não ser mais uma, mas para ser a Diana. Aquela que é chamada pelo nome. Fala seu nome agora, onde você está. E mostra para você o quão é precioso o seu ser. Então, hoje, com esse teste, se no seu teste você respondeu muito mais sim do que não, é chegada a hora de você entrar dentro do seu coração e começar a se perguntar quem eu sou, quem eu tenho sido,
o quanto eu tenho me ferido e o quanto eu tenho ferido as pessoas. Você não precisa acertar sempre. Você precisa aprender sempre. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E assim a vida vai ser muito mais leve. Os meus alunos, quando eles participam da imersão PPI, né, já até me perguntaram isso, como é que você consegue em 2 dias e meio, uma sexta-noite, um sábado e domingo, fazer uma pessoa que estava 30 anos escrava da depressão, dependente de medicação, outra dependente de remédio, outra viciada, outra que passou por um luto, que perdeu o marido, que sofreu, outra que estava depressiva, outra que estava com uma vida maravilhosa, mas que queria buscar só crescimento profissional. Como é que você faz 2 dias e meio fazer as pessoas mudarem completamente de vida? Eu levo só a metodologia, eu levo só o caminho, e o caminho funciona. Mas elas começam a caminhar por esse caminho, elas começam a entender sobre si mesmas, e elas começam a usufruir da tecnologia que elas têm dentro delas, aquela que Deus, o dono de tudo, fez perfeitamente, mas que elas não usavam, porque elas viviam viciadas no seu próprio auto-engano. Quando você acha que você está certa em tudo, quando você acha que você é a mestre do saber tudo, quando você não pede ajuda, você vive um auto-engano. Você se auto-engana e você quer controlar tudo e todo mundo, e você é escrava do seu próprio medo. Se liberta hoje. Se liberta. Porque quando eu me conheço, eu me transformo. Eu realmente me transformo. E na imersão PPI, os meus alunos passam a se conhecer e se transformar. Espero que você tenha sido tocado, porque eu fui escrava da perfeição. Eu fui escrava da insatisfação. Foi a insatisfação que lá 10 anos atrás me levou para a depressão. E quando eu vejo que alguma coisa começou a me incomodar, querendo me levar para a insatisfação, eu falo, opa, o que eu faço? Eu vou pedir ajuda, eu pergunto para as pessoas, eu peço feedback. Agora, nós vamos sempre acertar? Não. Por isso que Deus nos dá a oportunidade de um dia novo sempre. Yes?